E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito legal com uma combinação muito interessante, super comprida, por parte do Magnus Carlsen enfrentando o grande mestre José Carlos Gérez, que é um grande mestre espanhol. Essa é uma partida que foi jogada online no Title Tuesday, então é uma partida de Blitz, né? O tempo tá aqui, por um milagre eu consegui importar o tempo, então vocês podem ver o tempo dos jogadores nessa partida. E sem mais delongas, vamos lá! Magnus começa com o peão da dama, aí você já tá se perguntando, nossa, partida combinatória de ataque, começou com o peão da dama? Calma que você já vai entender. Cavalo em F6 e o Magnus já joga um lance pouquíssimo jogado, cavalo em C3. Para você que não entendeu, esse lance não é jogado porque normalmente nas aberturas de peão da dama, você quer limitar a possibilidade do controle central do adversário jogando D5, então a gente joga C4 normalmente. E o que o jogador de brancas vai fazer? Vai jogar para roque curto, né? Então, por exemplo, E6, a gente pode jogar cavalo C3, por exemplo, tentar jogar um E4, dependendo do que o adversário fizer, e a gente vai fazer o roque na ala do rei, e as partidas normalmente são muito posicionais, demoram a ficar interessantes. Agora, com o cavalo em C3, você deixa a movimentação do seu peão de C toda travada. Não é muito comum nas aberturas de peão da dama. Você quer ter a possibilidade de controlar o centro com o peão de C. O que isso indica? Isso indica que o Magnus quer fazer roque grande. Então ele joga bispo em F4, que é a Jobava London, e é uma das aberturas mais agressivas do xadrez, e ela vem de peão da dama. A ideia do Magnus é jogar, por exemplo, no futuro, dama em D2, roque grande, F3, E4. Se o jogador de pretas bobear, tipo, cavalo em C6 seria um erro terrível, tem ideia de cavalo em B5 que já ganha na hora porque não tem boa defesa da casa de C7. Então, na verdade, o que o Magnus está jogando aqui é um xadrez extremamente agressivo que vem das aberturas de peão da dama. O jogador de pretas, na verdade, joga a abertura muito bem. Ele joga peão em C5, que é um excelente lance, batendo no centro do jogador de brancas, e pode parecer que esse lance tem algumas coisas de errado com ele. Primeiro, não lida com a ameaça de cavalo em B5. Acontece que cavalo em B5 é um erro, porque dama em A5 cheque vem, você vai ter que voltar o cavalo e você perde totalmente a sua iniciativa. O jogador de preta já fica muito bem obrigado nessa posição. Pode parecer também que as brancas podem tomar o peão, mas aí você leva o avanço, peão na casa de D4, e a verdade é que novamente você tá muito pior, né? O jogador de pretas ainda vai jogar E5 no próximo lance. Olha que interessante. Cavalo em B1, ele joga E5, e depois de bispo toma E5, ele desenvolve o cavalo com tempo no bispo, e ele tem uma iniciativa em um ataque tremendamente forte. Essa posição é teórica, e sabe-se que isso daqui é melhor para o jogador de pretas, tá? Então, o que o Magnus faz? Ele apoia o centro do tabuleiro, joga peão na casa de E3, e o adversário troca peões e depois joga bispo em G4, ameaçando a dama do Magnus. Ele quer, né, simplificar para não levar nenhum ataque muito poderoso. Quanto mais peças vão sendo trocadas, né, mais difícil fica do Magnus pegar ele em algum golpe na abertura. O Magnus, então, poderia responder com F3, que é um lance que enfraquece um pouco, mas tem ideia de G4 depois, mas ele joga bispo em E2. Nós temos bispo toma bispo, dama toma, e A6 finalmente lidando com a ideia do cavalo vir para casa de B5. Então, o jogador de preta jogou a abertura muito bem, conseguiu simplificar bastante, é um pouco difícil de você gerar um ataque com menos peças no tabuleiro, e o Magnus faz o seu roque grande, mas você vai ver que o espírito de ataque da partida não morre ainda, porque enquanto o jogador de pretas foi movimentando as suas peças mais de uma vez para forçar trocas, o jogador de pretas não desenvolveu muito bem e ainda tá com o rei no centro. Nós temos E6 por parte das pretas e o Magnus, aproveitando que o rei dele tá no centro, joga G4, já parte para cima. Nós temos então bispo em B4, querendo tomar o cavalo, dobrando peões, e o Magnus joga então dama em F3, apoiando o seu cavalo. Provavelmente, o lance mais forte pro Magnus nessa posição teria sido jogar peão na casa de G5. E aí a ideia seria, se você toma o meu cavalo, eu tomo o seu cavalo, tá tudo certo, né? Se dama toma ameaçando o bispo sai tomando uma peça, e depois eu vou tomar aqui. Se você jogar bispo toma D4, eu jogo C3. E é uma posição complexa, mas é um pouco melhor para o jogador de brancas. Só que a ideia do dama em F3 é bem interessante. Ele tá permitindo, se as pretas quiserem, bispo toma cavalo, seguido por cavalo toma G4. Qual que é a questão? Não tá pendurando o peão aqui? Não. Dama em G3 e eu vou tomar o peão de G7. E o problema é que você ainda não fez o roque, né? Então você volta o cavalo, eu tomo em G7, torre G8, seu rei tá no centro. É uma posição muito difícil de jogar para o jogador de pretas. Então, o Gérez, vendo essa ideia, não toma em G4, ao invés disso ele joga dama em A5, seguindo na ameaça, né? Então, tá querendo tomar o cavalo, depois tomar em A2,
posição complicada, então o Magnus joga cavalo em E2. Agora os cavalos se defendem, não tem ameaça em cima do peão de A. Nós temos cavalo em C6 por parte do jogador de pretas, rei em B1 por parte do Magnus, saindo da coluna C. É um lance muito bom, você sempre tem que jogar isso quando você faz o roque grande, e também tem uma defesa agora no peão de A. Então os teminhas de tomar o cavalo e dama tomar A acabam saindo aqui da partida. E o jogador de pretas joga o lance cavalo em E7. Um lance bem diferente, né? Cavalo em E7 provavelmente vem com a ideia de rodar o cavalo para casa de G6, né? Provavelmente é isso que o Djeres queria. Colocar o cavalo em G6 e tornar o ataque do Magnus em cima do rei muito mais difícil de executar. O Magnus então joga o A3, questionando o bispo, e a gente tem bispo toma cavalo e cavalo toma cavalo. Quanto mais peças vão sendo trocadas, mais difícil fica do Magnus provar o seu ataque, mais a gente está indo para um finalzinho de jogo. Só que agora o Magnus vai capitalizar no erro do seu oponente. Porque nessa posição, a melhor maneira do jogador de preta jogar é mantendo o rei no centro mesmo. É jogando algo como torre em C8, tem algumas ideias de longo prazo de você sacrificar a qualidade, não imediatamente, é claro, mas com uma certa preparação você sacrificar a qualidade. O rei está no centro, é meio difícil de abrir o centro do tabuleiro, mas o jogador de pretas faz o roque. E a verdade é que agora ele vai ser vítima de uma combinação impressionante, né? Então, nessa posição, o Magnus tem uma ideia de ataque forte, que é a ideia de bispo em G5. O cavalo não pode sair daqui, né? Então, bispo toma cavalo vai ser inevitável, os peões vão ficar dobrados e você não tem muito o que fazer. Provavelmente a melhor chance das pretas seria torre em C8, sacrifica em cima do cavalo, né? Então, por exemplo, bispo toma, peão toma, dama toma F6 e torre toma cavalo tentando um contra-ataque por aqui. Isso é uma posição complicada, mas seria outro jogo, né? O Magnus joga bispo em D6, que também é uma ideia bem interessante. Cravou o cavalo da casa de E7, certo? Forçou a ideia de torre em E8, só que agora vem a combinação maravilhosa do Magnus. G5 chuta o cavalo vai para a casa de D7, o Magnus joga H4, né? Continuando o seu ataque contra o rei do jogador de negras, e as pretas jogam cavalo em F5, que acaba sendo uma gafe, porque nessa posição, Magnus Carlsen possui uma sequência vitoriosa. Eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar a sequência vitoriosa do Magnus, porque nessa posição, né, o jogador de brancas consegue vencer se e somente se ele encontrar uma sequência muito precisa e um pouco longa de 4 lances que dão a vantagem para o jogador de brancas. Enquanto você pensa a respeito da sequência, eu também vou pedir o seu like nesse vídeo se você está se sentindo entretido, se você está aprendendo algo de novo, e a sua inscrição nesse canal se você ainda não for inscrito, porque se você quer que o seu feed do YouTube só tenha vídeos como esse, se inscreve aí que ajuda o algoritmo a saber que você gosta disso, tá? Dito isso, vamos lá, o Magnus jogou bispo em B4, que é um lance muito forte. Claro, muito mais natural teria sido voltar o bispo para a casa de F4, para a casa de H2, só que bispo em B4 é muito potente porque vem com o tempo e não deixa esse cavalo sair capturando nada. Aqui nós temos dama em C7 por parte das pretas e a tática da sobrecarga. O peão de E6 está sobrecarregado, ao mesmo tempo ele defende o cavalo e ele defende o peão de D. Então o Magnus joga cavalo toma D5, que é um lance excelente. Você não pode tomar o cavalo sem pendurar o seu próprio e as brancas ganham um peão. Mas é isso a tática, né? Foi tão simples. Ele tomou um peão, aproveitou de uma sobrecarga? Não, porque esse lance, né, aos olhos do jogador iniciante, pode parecer um lance fantástico. Aos olhos do jogador intermediário já não parece mais, porque dama em C6 cravou o cavalo. E agora? Como é que você vai fazer? Não tem uma saída fácil, certo? Só que o jogador avançado, o jogador do nível do Magnus Carlsen, entende que nessa posição o jogador de brancas está completamente ganho. Por quê? O cavalo está cravado, parece que ele vai pendurar. C4 não é uma possibilidade, dama toma C4, certo? E o Magnus viu, é claro, cavalo F6, sacrificando o cavalo, certo? Para expor o rei do seu adversário. Esse é um lance perfeito, né? Você entrega uma peça, expõe o rei do oponente e gera pressão de longo prazo, tanto na diagonal, porque não vai ter um peão lá, como também na coluna G. E é dificílimo do adversário lidar com essa pressão. Ele, é claro, aceita o cavalo que está sendo sacrificado, né?
não tem muita escolha. Se ele movimenta o rei, por exemplo, esse cavalo pendura, dama toma dama, peão toma, pendura um cavalo aqui, né? Você vai ter que tomar. Então, quando o oponente aceita, aqui, novamente, só tem um único lance que faz esse sacrifício valer. E óbvio que o Magnus viu, porque nessa posição, qual que é a sua sequência? Certo, você sacrificou, mas você tem que fazer alguma coisa acontecer a partir disso. Você não pode trocar damas. Se trocar damas, o ataque morre. Ao mesmo tempo, tem várias maneiras de você tentar continuar o ataque que não dão certo. Os lances mais naturais são dama em G4, tentando tomar com cheque, dama em H5, certo? Negando a troca dessa maneira, mas simplesmente não funciona. Se você jogar dama em G4, o adversário pode simplesmente gerar um contra-ataque pela coluna C, e por mais que você possa tomar aqui com cheque, parece maravilhoso porque você tá tomando com cheque, não tem checkmate. Tá muito bem coberto pelo cavalo, o jogador de preto sobrevive ao seu ataque sem problemas e vai te dar um contra-ataque de presente, né? E agora você ainda tá com uma peça a menos, então ele tem a condição da vitória de simplificar material. Então, não é dama G4, aqui a única sequência possível é D5, negando a troca de damas, né? E mantendo aqui também a abertura dessa diagonal para que o seu bispo possa jogar. Então, nessa posição, a ideia geral do ataque do Magnus, caso o jogador de pretas jogue perfeitamente, o melhor lance para as pretas é dama na casa de C4, é tomar em F6, e se o jogador de pretas retoma, a gente tem a ideia de uma torre vindo para a coluna G, quando o rei sai do bispo vindo para C3, e a pressão é imensa, tanto que a maneira aqui do jogador de pretas jogar essa posição é entregando o material de volta, jogando E5, levando dama toma F5, que a posição é completamente abandonável, é claro, né? Isso se o jogador de pretas toma o peão, né? Quando você toma aqui, ele provavelmente não pode retomar, ele tem que jogar cavalo em E5 com o tempo na dama, levar a dama G2, né? Ainda vai levar a ideia de bispo em C3, ainda tem muita pressão pelas brancas. Só que nessa posição, quando o Magnus avança D5 com o tempo na dama, isso aqui é um momento de muita instrução. O Magnus avançou com o tempo na dama. O jogador de pretas vai tentar uma tática que a gente chama de Zwischenzug, que é quando você joga um lance intermédio, um lance intermediário. Antes de tirar a dama daqui, eu vou gerar um ataque na sua dama, cavalo em E5, né? Se você tomar minha dama, eu tomo a sua. E tá tudo igual, só que eu tô com uma peça a mais. Então, o seu ataque morre, eu tô com uma peça a mais, esse lance vem com o tempo. O que o jogador de pretas falhou em perceber, e toda vez que você vai fazer um Zwischenzug, é muito importante você ver isso, como que essa dama sai? Ela sai com cheque, porque se ela sai com cheque, a sua dama tá pendurada. Ela sai capturando algo de alto valor, porque se ela sai capturando uma peça, você vai perder aquela peça, né? E é justamente dama toma cavalo. E agora as damas vão ser trocadas num termo onde o Magnus ganha de volta o cavalo que foi sacrificado, peão toma dama, exceto que as pretas têm o que é conhecido popularmente aqui no Brasil como a espinha de peixe, né? É o Rafael Leitão que fala que essa daqui é a estrutura de peões da espinha de peixe, né? Se você fizer as setinhas aqui, fica parecidíssimo com uma espinha de peixe. Não somente peões duplos, peões triplicados. E enquanto no jogo da velha, se você conecta 3, você ganha. No xadrez, se você conecta 3, você perde. Então, depois de cavalo toma peão, nós temos um final que materialmente está igual, mas está muito longe de estar igual por conta da estrutura horrorosa de peões do jogador de pretas. O Magnus, então, vai dar uma aula de finais como sempre. Bispo em C3 na longa diagonal, poderia ter ganhado o peão aqui, né? Poderia. Só que ele prefere manter a sua estrutura de peão saudável e manter o bispo. Ele não queria cavalo tomar bispo dobrando peões. Então, bispo em C3, o oponente toma em G5, o Magnus toma de volta e o adversário joga a torre em D8. O Magnus planta um bispo na casa de F6. Então, aqui, o problema para as pretas é que a estrutura de peões está muito ruim. O Magnus tem 3 contra 2 na ala da dama, que é uma condição de vitória, e ele possui 3 peões isolados para atacar no longo prazo. O oponente troca torres, porque acredita que vai ser mais fácil de empatar se tiver menos material. E ele joga um lance assim, uma gafe horrorosa. Joga H6, com o objetivo de tentar pegar o peão de G, tentar trocar uma das fraquezas. Qual que é a ideia, né? Tá entregando o peão, se o Magnus tomar, o peão fica fraco e provavelmente vai cair. O que ele deixa de ver, e o Magnus também, porque ele não jogou, é torre em H1 como resposta. Você não pode tomar, porque senão vai vir torre em H8, né? Checkmate. E aí, se eu tomar de torre, é muito melhor, porque eu ainda fico ameaçando o checkmate e o peão não fica tão frágil quanto em H6. O Magnus só tomou o peão, o adversário jogou rei em H7, o Magnus simplesmente apoia o seu peão com o bispo, né? Tá com o peão a mais. O oponente joga F6, torre em D7, cheque infiltrando, torre em E7, nós temos a troca de torres e agora bispo toma F6 com o tempo no cavalo. Cavalo em G8 e
bispo G5, simplificando aqui, né? Nessa posição, as pretas podem ganhar o peão, mas o final subsequente é um final onde o Magnus tem um peão a mais. Então isso daqui já é um final, assim, muito tremendamente fácil de ganhar, mas novamente não custa ver a técnica, né? Nós temos o quê? Em C1, em G5, em D2, em F4 e em E2. O Magnus defende o seu peão, primeiro passo. Vem rei em E4, F3, rei F4 e agora a única coisa que o Magnus precisa fazer é começar a avançar a sua maioria de peões para gerar um peão passado daquele lado do tabuleiro. Mesmo que o peão esteja no alcance do rei do adversário, certo? Se o rei tiver que se deslocar, por exemplo, para a casa de C7, o peão de F vai cair e o peão de C vai promover. Então, realmente sem esperança, e as pretas estão jogando com 10 segundos no relógio, o Magnus tem mais de 1 minuto. Então, C4, B5, né? C5, o Magnus passa o seu peão sem nem precisar fazer qualquer tipo de troca. Em E5, F4 cheque. Se você toma esse peão, você vai sair do quadrado do peão de C. Aqui um fato interessante, eu não sei se vocês sabiam disso, né? Tem uma ideia, que é a ideia do quadrado, que você traça um quadrado no peão, e se o rei estiver dentro do quadrado, ele pega o peão para promoção. Então, se você jogar esse lance, obviamente o rei alcança, mas porque ele está dentro desse quadrado, certo? Ele estaria dentro do quadrado. E quando você joga o F4, se o rei tomar, ele vai para fora do quadrado e não pega mais o peão, né? Então o peão avança, o rei já não alcança mais, né? O peão promove a tempo. Isso daqui eu tenho certeza que muitos de vocês sabiam, mas o fato legal e curioso aqui pra gente falar é que o Magnus não sabia disso. Ele falou recentemente num podcast que ele não sabia dessa regra, que ele aprendeu essa regra no TikTok. E assim, obviamente ele sabia instintivamente, só que ele só calculava, né, era só instinto ou cálculo bruto. Ninguém tinha ensinado pra ele regrinha do quadrado. E aparentemente ficar aprendendo regrinha de xadrez, né, importa muito menos quando você naturalmente calcula 8, 10 lances à frente. Então, em D5, B4 defendendo o peão, A5, rei F3, A4 e pretas perdem no tempo, mas nem precisavam perder no tempo porque o rei das pretas está amarrado na defesa do peão de C, e o Magnus pode só, por exemplo, dar a volta e pegar o peão de F, né, e vai ganhar muito facilmente. Ou pode só vir por aqui, né, então, por exemplo, rei E3, o rei vai ter que sair, e o Magnus vai entrar e vai pegar o peão de F. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que esse vídeo tenha entretido, sido legal de alguma maneira para vocês. Um abraço e até a próxima.